Resumista, esse é o Resumido, um podcast sobre o impacto da tecnologia em todos os aspectos das nossas vidas. Esse ano, a temporada do Resumido Entrevista está sendo gravada durante o Instituto Caldeira AI Day e a conversa hoje é com o darwinista Carlos Piazza. E aí, Carlos, tudo bem? Não, claro que não. Não? Não tem nada bem no entorno da gente. Hein? Na realidade, não tem nada bom no entorno da gente. Caramba, já assim? Já assim, queimando de cara. Antes eu tenho que fazer a introdução, deixa eu apresentar. Não era um resumo? Vou fazer aqui uma breve apresentação, só vou ler aqui com a cola, tá? O Carlos Alberto Piazza é darwinista digital, polímata e nexialista, Futurist Practitioner pelo Millennium Project e embaixador no Brasil do Teach the Future pela Houston University. Perfeito. TED Talker e autor, ele ajuda empresas e pessoas a compreenderem o mundo digital pela ótica da sociedade que se transforma, não das ferramentas. Muito a ver com o resumido aqui. Para ele, a transformação digital é sobre cultura, não é sobre tecnologia. Ele atua também como mentor de startups, hackathons, é professor de MBAs, de pós-graduações na HSM, na PUC Paraná, no Mackenzie, no IED e outras instituições, falando bastante de inteligência artificial. Tá certo? Corretíssimo. Faltou alguma coisa ou não? Não, faltou um monte, mas não precisa nesse momento. Mas para começar, então, o que é darwinismo digital? O darwinismo digital ele parte do pressuposto que Darwin, a adaptabilidade possível quando tudo muda o tempo inteiro, olhando desde 1950, o que sobrou da psicanálise do século XXI, olhando tecnologia de um lado, filosofia do outro. E como isso se aplica nos seus estudos, de maneira prática? 100% central sobre tudo isso, porque eu não consigo falar de tecnologia sem ter o espelho da própria filosofia. Uhum. Primeiro porque tecnologias colapsam civilizações inteiras. Tecnologias recriam a humanidade. Eu não posso enxergar a tecnologia como um evento único. E no caso dessa transformação de IA que a gente está passando agora, se fala muito sobre automação, sobre substituição do trabalho. Como é que você vê essa transformação, principalmente desse aspecto que eu já vi que é um ponto de contato entre os nossos trabalhos, da questão social, né? Fala-se muito da substituição, também tem uma discussão sobre como isso pode facilitar ou ampliar o conhecimento, as habilidades humanas. Como é que você vê isso aí se desenrolando? Olha, Agora e depois, né? O que a gente está vendo agora em termos de discurso e o que você acha que isso vai se desdobrar? Olha, no conteúdo que eu trago daqui a pouquinho, eu falo um pouquinho sobre AI, dos estigmas na qual a AI foi criada. A gente não pode deslocar o fato de que AI nasceu lá nos anos 50, né? Ainda sobre a completa pressão do que a gente tinha sobre a caça comunista da época em plena Guerra Fria. Isso significa que a AI nasceu num contexto onde se precisava de algo que fosse absolutamente inédito e que pudesse dar uma capacidade de inteligência capaz de tanto os Estados Unidos como Rússia do outro lado, União Soviética do outro lado, pudesse transitar nas questões então do que foi esse desafio do que os americanos tinham de coibir o comunismo em plena Guerra Fria. Se você for olhar hoje, até hoje, ela é Guerra Fria, a gente continua com a Guerra Fria, só que sobre outras roupas. Então, quando a gente não consegue deslocar os fatos históricos da própria formação que elas têm, AI já nasceu num contexto de absorção de alguns conceitos que, para mim, até hoje são perturbadores. Primeiro, de achar que o nosso cérebro humano é infinitamente menor do que qualquer plataforma de AI. Isso é uma coisa que me perturba demais, porque De não achar que é. De achar que é, porque na realidade 100%. não é. E parafraseando até o próprio Nicoleles, né, com quem eu tenho alguma presença, não, os cérebros humanos são analógicos, eles operam entre toda a faixa entre 0 e 1. Sistemas digitais que são binários são menores do que a inteligência, que é característica de cérebros biológicos. Ou seja, colocar no lugar de você achar que o seu cérebro é infinitamente melhor do que qualquer cérebro digital, já é um desafio. Porque as pessoas têm essa coisa da hype de achar que, uau, inteligência artificial, ela é tudo, ela vem, ela vai criar, ela vai tomar meu espaço, ela vai ocupar todas as arestas possíveis. E não é bem verdade isso. E tem uma confusão também sobre o que é inteligência. Acho que tem muitos nomes que são de indústria que estão para avançar
agendas, né? A superinteligência, AGI e o próprio inteligência artificial. A inteligência é muito maior do que você processar alguns dados, né? Eu estava pensando, eu estava vendo aqui, aqui para o evento, estava fazendo uma pesquisa de futebol, então nada, nada de importante. Mas se você faz uma pergunta para um chatbot, ChatGPT, Gemini da vida, a impressão que você tem é que nossa, ele sabe tudo, ele vai ter uma solução para aquilo. Não, ele vai conseguir acessar o que foi publicado em grande parte na internet sobre aquele assunto. Aquilo está longe de ser todo o conhecimento possível sobre qualquer tema daquele, né? E eu li também esses dias sobre essa corrida por neurocientistas que estão havendo nos laboratórios de IA, que estão buscando para tentar, tanto para entender os próprios sistemas, como eles funcionam, porque existe essa questão de não ser muito transparente como eles chegam às conclusões que chegam, os sistemas os modelos de linguagem, mas também com uma perspectiva de tentar entender como que o cérebro humano precisa de 20 watts para fazer um processamento absurdo, e ao passo que para você fazer uma figurinha de um meme consome uma lagoa inteira de água e fora o resto. E tem uma prepotência nisso, né? Queria te ouvir sobre isso. Se você achar, você vai sentar numa cadeira e vai, com um computador, mimetizar ou repetir, nem sei qual termo usar, o cérebro humano, que é uma coisa tão complexa, tão mais complexa do que isso que a gente vê sendo discutido aí. Exatamente, tanto que quando você fala sobre as questões de compaixão, que até hoje não há consenso absoluto na neurociência do que seja isso, porque você tem várias correntes que podem falar várias coisas com relação a isso, o nosso cérebro continua sendo uma caixinha de surpresas eterna. Quanto mais pesquisa você põe, mais você descobre, é claro, ultra complexo. É claro que se você pode achar que a inteligência artificial pode ser reducionista a tal ponto de colocar teu cérebro humano subjúdice, eu acho que a gente está num caminho muito errado. Adorei o termo reducionista, não tinha usado essa palavra ainda, e é isso. A sensação que eu tenho é essa. A prepotência de achar que você vai fazer, e o que me incomoda nessa discussão toda é como se o conhecimento humano tivesse uma tampa. Agora a gente embarcou todo e a partir daqui, mas amanhã criaram outra coisa. Sei lá, eu tive um videogame de futebol. E para você fazer simulações de futebol, é um dos games mais complexos de fazer, porque a imprevisibilidade. Não tem dois jogos iguais. Assim, óbvio que no basquete também não. No beisebol você já consegue ser mais baseado em dados, mas a gente está sempre inventando uma coisa nova, né? Então, como é que você acha que um computador vai conseguir chegar alcançar essa distância de ser vivo, basicamente? Está sempre em mutação, e eu acho que existe esse desejo, mas sempre com essa abordagem de substituição. E isso é que eu acho muito preocupante nesse discurso, né? Porque alguém falou, e já tem um meme sobre isso, que eu quero que a IA lave minha louça. Criar eu gosto. Quero substituir minha criação, né? Esse é o ponto que a gente coloca. Só tem duas coisas que os humanos fazem lindamente e não deveria perder de jeito nenhum. Pensamento crítico e análise de ambiguidade. A sofisticação do cérebro que te leva para as duas coisas que eu não quero que máquina se meta, porque na realidade vai ser uma catástrofe se a gente tiver isso. Então, tudo que eu tenho com relação a AI, eu tenho um filtro mental, que eu acho que está mais para débil mental, porque eu pergunto todo o tempo, para quê? Eu preciso de robô para lavar a louça? Não. Não. Nem para isso. Não, nem para isso. Eu preciso de robôs para fazer a grande maioria das coisas que eu faço? Não. Eu gostaria de ter AI para ficar desenhando ou criar videozinho de urso tomando sol na praia? Não. Eu preciso de um monte de baboseiras que surgiram com relação a isso, porque eu posso substituir minha criatividade, então ele pode agora me dar alguma coisa tangível sobre algo que eu criei, precisava disso. Talvez possa me ajudar em alguns aspectos, sim, mas ele não suporte, é preponderante em outros. Ele pode ser suporte, ele pode ser um meio bastante eficaz para que eu possa dar liberação da minha criatividade. Mas por que eu comecei aqui do jeito mais impressionante que eu posso sempre brincar? Que as pessoas me cumprimentam e falam assim, Piazza, tudo bem? Eu falo, claro que não. Eu falo, absolutamente não. Você não está olhando no seu entorno que não tem nada inteiro do seu lado? Eu trago hoje aqui na visão do AI Day, né? Agora, daqui a pouquinho eu estou falando sobre isso, sobre um estudo do Teach the Future que saiu agora, faz pouquíssimo tempo lá na Rio2C,
que fala sobre futurofobia. Opa! Mais um termo bom, gostei. Da futurofobia à futurotopia. O que significa isso? O recorte do estudo é de 18 a 28 anos. Os jovens estão reportando medo do futuro. Com tanta abundância tecnológica de um lado, com tanta visão abundante sobre a aplicação de tecnologias que possam fazer você viver muitíssimo bem, de um lado. Por que que a gente responde com tela azul, erro 404, barata andando na placa-mãe, como eu brinco de dizer? O que está acontecendo? Não é legal o que a gente está vivendo. Então, se eu olho na psicanálise do século XXI, todas as questões de ansiedade para futuro e o que tem como recorte, me deixa extremamente preocupado com relação a isso. Tá tenso, né? Parece um clima tenso. É tenso, sabe por quê? Eu estava até comentando com colegas o que foi, por exemplo, que foi assistido praticamente em rede nacional, o garoto que cometeu suicídio na jaula lá da leoa. Ah, sim. Né? Eu falo assim, como que alguém chega num ponto de vista desse? Se você pegar os dados, por exemplo, da Organização Pan-Americana de Saúde, só na região nossa, Latinoamérica, no ano passado, volume de suicídio, 775 mil pessoas se suicidaram. Isso é uma cidade de Ribeirão Preto inteira. Eu não posso achar que isso é uma coisa normal. Isso é Uberlândia inteira, por ano, perdido por causa de suicídio. Aí eu falo, o suicídio ele tem raízes na desconexão total do que você pode ter com relação aos modelos que você tem e do teu estilo de vida. Além da gente ter uma projeção de substituição, aspas, humana, pela AI, porque essa é uma ideia corrente que a gente vê muito, achando que a AI é capaz de criar alguma coisa absolutamente do nada para você, que é uma ilusão que não acontece, isso é psicopático, inclusive. Sim. Do outro lado, você tem uma falta de felicidade ativa, perturbadora, que faz com que garotos porque isso eu acabei não dizendo para você, o suicídio começa aos 9 anos. Que loucura. Você consegue imaginar o que é uma criança de 9 anos que não começou a viver, escolher não viver? Para mim isso é radical demais. Mas você não pensa que muito desse comportamento, essa fobia e todo esse resto, tem a ver com uma realidade que está sendo empurrada, de certa forma, pelas próprias Big Tech, porque existe uma pressão muito grande para usar as ferramentas, para aceitar esse processo, né? Como se... Eu vejo essas ferramentas como o Sora, o Nano Banana, que dá essa possibilidade de qualquer um brincar, e é super caro, né? Para eles, possibilitar as pessoas estarem fazendo isso de graça, consome muito dado e tudo mais, processamento, como uma certa forma de adestramento. Tá botando todo mundo, olha, e vai normalizando, né? Assim, o que os feeds fizeram com a nossa vida de ser normalizado, você se expor o quanto você se expõe, de você observar os outros o quanto você observa numa escala que não existia antes, e aí você vai se isolando das pessoas e normalizando se interagir com as pessoas, se relacionar de maneira remota e digital. Isso aí vem a pandemia, força mais uma camada disso, tudo para um interesse corporativo, com gente já faturando muito com isso, né? Então, eu vejo essa questão da IA e fico pensando, cara, de novo, tipo, outra volta, vai todo mundo embarcar nisso de novo? Você vê esse comportamental também, não? Absolutamente corretíssimo na análise, porque quando você tem camada sobre camada sobre camada sobre camadas, e se você retroagir 3 passos anteriores, desde a década de 70, nós vivemos a necropolítica econômica, que é o neoliberalismo, que usa você como recurso. Por isso que eu falo já há décadas que recursos humanos morreu, eu não posso mais considerar o humano como recurso. Ele era no Fordismo. Hoje eu preciso de inteligência, eu não estou lidando com força bruta. Sim. Então, eu não posso considerar que o humano seja recurso, primeiro ponto. Segundo ponto, o neoliberalismo, ele usa você como peça de reposição. Ah, que pena, você ficou doente, eu te substituo. E isso é uma necropolítica. Além de tudo, sacode meio ambiente para poder extrair em massa, para produzir em massa, para distribuir em massa, para atender o consumo massivo de quem substituiu felicidade por consumo. Isso é a expressão da hipermodernidade que os filósofos contemporâneos colocam como uma das coisas mais execráveis que a gente já pôde fazer com a gente mesmo.
Porque muita gente pensa que felicidade restrita é o hedonismo do consumo imediato. Mas aquela palavrinha grega que desapareceu, que é a eudaimonia, que é aquela coisa da felicidade real por um dever moral, e parece que as pessoas não têm mais a credencial para usar. E a gente usa, né, um monte de recursos que a gente chama hoje de tecnofeudalismo. As big techs são tecnofeudais. Elas hoje são muito piores do que o sistema feudal da Idade Média, porque hoje elas têm as tecnologias e os seus dados. Se você quiser passar uma vida inteira sendo rentista de big tech, isso não é um futuro promissor. Por isso Rentista em que sentido? Oi? Rentista em que sentido? Porque você vai passar o resto da vida pagando mensalidade para alguma plataforma de 5 big techs. Isso é tecnofeudalismo. Isso é feudalismo. A gente já viveu isso, não né? Tem por onde correr, né? Não, tem. Não, eles constroem um ambiente que não ia ser a minha próxima pergunta. Como é que se defende? Pessoal, para a gente trazer para um aspecto mais solar. Porque é super importante. O Resumido fala muito sobre isso mesmo. Mas é sempre legal ouvir pessoas que estão estudando, estão imersas no tema. Que saídas você enxerga para isso? Para além de, né, baixa a tela, evita e tal, mas vai pisar na grama. Por isso o estudo da futurofobia ele é importante, porque para eu poder criar futuros minimamente, eu preciso ter liberdade de criação, liberdade de ficção. As pessoas parecem que perderam a habilidade de fazer ficção. Se você for olhar AI e robótica, em 1965, quem já fotografava barbaramente bem isso era o Dr. Smith, do Perdidos no Espaço. O B9, com a plataforma de inteligência artificial, já fazia convergência homem-máquina com uma perfeição absurda, lá na Júpiter 2, em 1965. A capacidade que você tem de fazer ficção denota o teu próximo futuro. Claro, se você tem liberação criativa, né, para você poder fazer as utopias possíveis pela ficção, é por isso que a gente fala tudo que você viu num filme de ficção vira verdade, claro. Mas a gente está vendo a ficção por um lado bem distópico hoje em dia, né? Quase todas as abordagens a gente está vendo são distópicas. Então, esse é o futuro que a gente está construindo, é distópico, então? Tudo é distópico. Então, na realidade, o que acontece? Um jovem que quer ser empreendedor, o que o pai fala? Que ele só faz isso porque eu cubro. Canso de ouvir isso. Eu cubro? Como assim? Eu cubro, porque ele fala assim, olha, você só pode ser empreendedor, que isso é uma brincadeirinha de jovens inconsequentes, porque eu pago as suas contas. É de uma violência que não tem tamanho, porque você não acredita nem no teu filho, no que ele pode ter como capacidade produtiva. E é claro que eu dou minhas broncas por aí também, né? Que eu ouço gente às vezes falando assim, eu vou demitir todo mundo porque gente jovem é vagabunda. Parar. Vagabunda sobre o teu conceito, porque você foi adestrada para poder se comportar do ponto de vista do trabalho como se fosse uma máquina ruim. E você está abrindo o bico também porque você não está aguentando a batida do que é tirado de você por causa do neoliberalismo, que faz com que você seja a peça de reposição. Eu vou tirar de você o máximo que eu puder no menor tempo possível. E sai todo mundo correndo que nem um bando de galinha. Se segurar para não ser substituído. Né? Isso, sabe galinha de Acho que esse é o grande medo agora, é a substituição. Acho que esse é um termo que está muito... uma tensão muito recorrente no discurso hoje. Apesar da futurofobia que os jovens estão registrando, o que é importante dizer? Eles não querem mais os roteiros. Eles falam assim, não quero ser igual minha mãe. O olho dela pula. O nome disso é mioclonia. Sabe o que é isso? Cara, o estado mais avançado de estresse que você pode ter, teu olho começa a pular. Você já teve? Já. Então é melhor você parar um pouquinho. Porque ele pula, é irritante, é mioclonia. Mioclonia é o último estágio antes do colapso. Hashtag presta atenção, para um pouco. Esse vai ser o dado. Isso é. Então, falam assim, não quero ser igual a minha mãe porque o olho pula. Não quero ser igual ao meu pai porque eu mal conheço meu pai e ele não tem tempo para mim. Tudo que faz é só trabalhar. O viver e o aprender ficou para trás. Eu garanto meu estoque de aprendizado durante um tempo e executo ele depois durante um monte de tempo até morrer. Segunda pergunta que não quer calar. Vale a pena eu nascer para aprender, para eu poder viver, para morrer de trabalhar? Não.
Então, o que, que os jovens estão reagindo? Preferem uma vida simples, preferem substituir o ter pelo simplesmente ser qualquer coisa. Querem uma vida simples do campo, querem tirar o que a terra dá, querem ter trabalhos manuais, querem nascer sob a égide do dia, recuperam aquilo que o sociólogo alemão Hartmut Rosa coloca, da ressonância, que ele fala assim, toda vez que você põe o olho no vidro, porque estamos na idade do vidro, que é o teu dispositivo, pode ver, a gente está toda hora com a cara no vidro. Ele fala, toda vez que você põe o olho no vidro, você tirou o olho da ressonância planetária. Ele fala, naturalmente, sob pressão, você se volta para o natural. A gente perdeu isso também, porque o natural agora está dentro do vidro. E quando você se volta para dentro do vidro, ele lembra que quando você está dando a tela azul mais geral possível, você quer só sentar numa praia e olhar a linha do horizonte. Que ele fala, onde moram todos os deuses e todas as respostas. Pô, bela fala, hein? Gostei. Então, a pergunta é, aonde a gente se meteu? Perguntando onde a gente se meteu, eu vou te fazer uma pergunta objetiva dentro dessa visão crítica toda. Você usa IA para alguma coisa? Eu? Absolutamente nada. Nada? Aliás, meus textos, eles são execrados pelos editores. Porque eu há pouco tempo escrevi um prefácio de um livro de ESG para uma amiga, e lá eu usei só uma frase do Nietzsche, que eu sempre circunda a minha vida o tempo inteiro. Que ele usava uma frase que eu adoro, que ele fala assim, olha, muito cuidado quando você flerta com o abismo, porque o abismo também flerta com você. Então, é claro, toda a noção que você tem de que tudo que vai e volta, yin yang, toda a coisa da cobra que morde o rabo. Lá na última linha tem assim, este texto é ChatGPT free. Não vou deixar máquina nenhuma colocar uma palavra que seja na minha mão ou na minha boca. Não deixo. Porque, primeiro, eu estive na África agora, semana passada eu estava na África ajudando jovens empreendedores lá. Como dificuldade por causa de internet e tudo, resolveram passar o meu nome pelo ChatGPT para saber o que eu fiz. Aí o povo entrou em contato em pânico e disse que tem 40 páginas. Eu falei, me deixa ler. É irreconhecível, não sou eu, mais da metade eu não fiz. Se você pedir para qualquer plataforma de AI fazer um texto acadêmico para você com referência, ele inventa a referência. Então eu não quero ter proximidade nenhuma, porque eu entendo que pode ajudar do ponto de vista produtivo, ele pode ajudar, mas eu tenho que fazer supervisão o tempo inteiro. Eu vejo que funciona quando você alimenta com os recursos que você quer e você vai... Você tem questões como você disse, produtividade, você quer um texto e você quer transformar ele num carrossel do Instagram. Ele vai repartir o texto, não vai ficar bom, vai tirar a coisa que você acha super importante, vai botar uma abobrinha lá no meio, mas ele dá pelo menos uma... ele só serve, na minha opinião, assim, você fugir daquele pânico da página em branco. Quando esse pânico não é bem-vindo, né? Porque muitas vezes esse pânico é muito bem-vindo, para você começar a escrever. Mas às vezes é uma questão de produtividade mesmo, você consegue, mas é isso, se você for esperar, achar que de lá vai vir uma solução, ou que vai fazer por você... Eu falo isso o tempo inteiro, eu falo, mas eu não vi nenhuma máquina dessa fazer alguma coisa que eu olhasse e falasse, eu assino e boto meu nome nisso aí. Não boto, impossível. Se você pegar, por exemplo, eu sempre desafio todo mundo que me coloca AI, que é por causa da hype da AI. Sim. Eu falo assim, pega, porque está disponível na internet, quando Dostoiévski escreveu Irmãos Karamazov, você sabe como foi o processo dele? Não. Sabe Moleskine? Ele preencheu 12. Fazendo anotação. É rabisco em cima de rabisco, em cima de rabisco, em cima de rabisco. Agora, como você mesmo colocou, a pressão sobre o tempo cada vez menor, o tempo do relógio cada vez menor sobre você, por causa do neoliberalismo, que você tem que virar uma máquina, porque você tem que ter resposta para tudo no menor tempo possível e que você possa implantar ainda dentro daquela visão de futuro que as empresas têm. E barato. Que é o trimestre, que é o barato. Claro, porque eu tenho que usar você como recurso o tempo inteiro. Às vezes, num processo criativo, mais acadêmico, com uma visão crítica um pouquinho maior,
Eu não quero ser sucumbido no tempo do relógio. Eu tenho meu próprio tempo e eu não vou deixar uma máquina roubar, porque é meu processo criativo. Eu sou daqueles escritores chatésimos que fico pulindo a bicicleta na linha de largada, sabe assim? Mas essa que é a graça, né? Para quem escreve, essa que é a graça. Essa palavra tá horrível, eu não consigo achar ela, pinto de vermelho. Vou ficar buscando simulações para ela. Eu quero ter este tempo, porque a qualidade do que eu produzo diz respeito à desaceleração. Não me acelere o tempo do relógio, que eu não vou agir muito bem com você. E voltando ao início, tem a ver com prazer, né? Tem a ver com você querer fazer aquilo. Eu não quero a máquina para substituir o que eu gosto de fazer, o que muitas vezes é parte de quem eu sou, que é você escrever. O processo de escrever é pensar, é errar e botar no papel e organizando até você estar satisfeito. Você pular isso é a mesma coisa que eu tenho questão com as imagens geradas. São muito legais, são divertidas, servem para algumas coisas, mas eu não consigo entender aquilo como uma expressão, né? Real. Não. Não, assim, eu sou um fanático, um fã de cultura de sample, eu acho importante, acho que ninguém cria nada sozinho, tudo é um conjunto de coisas mesmo, então, né, as discussões de copyright e tudo mais são complexas por isso, mas alguém tem que entrar ali no negócio, ter contato para fazer aquilo, senão fica vazio, acho que não emociona. E funciona nessas redes, porque essas redes já são feitas para não funcionar, né? É só para tomar o nosso tempo mesmo, para a gente ficar ali indo, e isso vai encher aquele troço de mais coisas, pra a gente te aprisionar para você hiperconsumir. A lógica é essa. Ele te aprisiona na lógica daquilo que a Shoshana Zuboff que fala lá no livro dela maravilhoso, do capitalismo de vigilância. Eu a conheci, é uma criatura perturbadora, ela é maravilhosa. Ela fala assim, isso é a expressão mais legítima do mundo panóptico do Bentham. Que é o que eu não conheço. O panóptico é da liberdade vigiada. Eu te dou liberdade, mas eu te vigio. Porque se você ficar longe das redes, eu trago você de volta pelas notificações, porque você não pode ficar longe, porque você é a promessa de lucro das big techs. Exato. Portanto, não abro mão de você não estar o tempo inteiro lá, você não pode. Então eu te tutelo. E isso é prisão vigiada, conceito do panóptico que o Michel Foucault usou em Vigiar e Punir. Ah, sim. Verdade. É o Bentham. Então ele te aprisiona. Você acha que isso eu gostaria de saber conscientemente que isso acontece e não reagir? Mas está ficando cada vez mais consciente. Eu acho que a gente vai olhar para trás ainda para falar sobre esse período e vai ser quase que meio óbvio, né? Vai olhar, porque foi tão encantador e hipnotizante, foi tão bem executado a maneira que isso foi colocada, vendida, implementada, que as pessoas não perceberam. A gente já vê muito valor nisso, né? É muito legal a gente poder estar conversando aqui, vai divulgar isso aqui no YouTube, no Instagram, mais gente vai ver, vai conectar com suas ideias, vai conectar com o programa, o que quer que seja, assim, isso é muito positivo, né? Tem aspectos muito ricos e legais, mas a questão, a gente sempre fala de regulação, das questões que precisam ser observadas e tal, e, na verdade, a grande questão a ser observada é o modelo de negócio. Enquanto o modelo de negócio for subtrair dado e transformar o consumidor em produto, vai ser sempre problemático. Sim. E aí, infelizmente, acho que a gente não vai ter um mundo conectado de redes sociais com uma filosofia Linux, mas talvez a gente possa... Você vê a incompetência que nós temos quando a gente não consegue derrubar roteiros que a gente mesmo criou historicamente, e a gente persegue, né, dia e noite sem fazer uma análise crítica. Se você pegar a grande maioria das empresas, por que elas sofrem o diabo com o que elas não conseguem fazer? Porque elas são fordistas até hoje. Elas repetem o modelo da segunda revolução industrial. A Lúcia Santella diz que nós estamos na hipótese do neo-humano, tanto que ela pergunta assim, o que sobrou da gente entre o carbono e o silício? Ela fala assim, estamos na 7ª revolução cognitiva dos sapiens, agindo como se estivesse na 2ª revolução industrial. Tudo que nessa vida, quando a gente fala, que é regra zero da humanidade, tudo que nasce, morre. Nós também. Mas parece que o capitalismo tardio, o capitalismo do terceiro ciclo do capitalismo pós-guerra, pós-Segunda Grande Guerra Mundial, parece que é impossível de você fazer ele desaparecer.
Carlos, muito obrigado pelo papo. O tempo encurtou. A minha pauta foi toda para o espaço. Nem toquei nela. Essas são as melhores entrevistas. Viram conversa. Abrimos bem a temporada do Resumido Entrevista. Quem quiser conhecer mais o seu trabalho, entrar em contato com você, como faz? Olha, todo mundo pode me procurar pelo que eu sou, exatamente, Carlos Piazza. Digita ali na janelinha do oráculo lá do Google, você vai me achar em todos os lugares. Eu sou Carlos Piazza em todos os lugares, não boto nem avatar me representando. Beleza, obrigado, Carlos. Obrigado eu. Esse episódio foi gravado durante o AI Day do Instituto Caldeira. O Resumido é produzido e apresentado por mim, Bruno Natal. O roteiro é escrito por mim, pelo Agenor Neto. O Cauê Marques coedita a newsletter O Futuro Explicado e as redes sociais, que contam com animações do Peri Selmanman e design do Felipe Araújo. A gravação foi feita pelo Save Studio, no estúdio pop-up do Caldeira. A foto da capa é do Jorge Bispo e o tema original foi composto pelo Gustavo Silveira. Eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido.